aí, ouvintes do Todo Dia Podcast, vamos dar sequência aqui à nossa série, será que eu posso chamar isso de série? De entrevistar estrangeiros e ver a visão de mundo e perspectiva de mundo desses estrangeiros. Então aqui estamos com mais um estrangeiro, um francês. Ele vai contar pra gente as experiências dele, as coisas que ele já fez. Ele também já se mudou para o Brasil, ele viveu um tempo no Brasil por causa de mulher, acredite se quiser. Ele foi morar no Brasil por causa de mulher. Então ele vai contar todas essas histórias pra gente e a gente vai fazer aí um novo amigo. Davi, ça va? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Peraí, você não é francês, cara? Mas... Mas? Você fala português, né? Ah, mas e esse português de Portugal aí? Você não é um francês meio falso, não? Nem sei, sabe? Nem sei que país eu sou agora. Onde que você tá morando agora? Agora eu tô morando no Canadá, em Toronto. O que você foi fazer aí, bicho? Eu trabalho como web developer e já há muito tempo que eu queria mudar para o Canadá. E então me mudei em junho, então só faz 2 meses que eu tô aqui. Quais outros lugares que você já morou? Então, os 2 últimos anos eu fiquei morando em Maurícios. Que é isso? Maurício, eu sei, né? Ninguém sabe onde é que fica essa ilha. Então, é uma ilha que fica lá no sul da África, perto de Madagascar. É uma pequena ilha, tem 1 milhão de habitantes e... eu fui parar para lá. A minha empresa em Paris me enviou trabalhar para lá e fui lá, passar uns 2 anos. É bom lá o lugar pra se morar? Como é que é a sociedade? Como é que é os lugares? É bem diferente. É tropical, então tem muito bonitas praias, tem sol, tem essas coisas todas. A cultura é diferente. Tem muita gente que veio da Índia, etc. Porque é tipo... No começo foi uma ilha que pertencia aos franceses, depois foi os ingleses e Maurícios é independente há 50 anos já. Então se fala inglês, francês, creolo, enfim, tem bastante cultura diferente e é legal, é tranquilo. Mas você nasceu na França, né? Que lugar da França que você Isso, eu nasci na França, meus pais são portugueses e como você falou, eu morei no Brasil há uns anos atrás. Que beleza. De todos esses lugares que você já morou, qual foi o melhor até o momento? Nossa, não dá pra comparar, cara. Dá sim. Vai, dá sim. Cada país é diferente. O Brasil é um país que eu amo, pessoas que ainda estão lá, que ficaram lá, que eu amo muito também, mas não dá para comparar, cara. Não dá mesmo. Pessoal na França é completamente diferente, no Brasil é completamente diferente. E aqui em Toronto, eu estou morando em Toronto. Toronto é tipo uma cidade onde tem pessoas vindo de todo o canto e lugar do mundo. É cosmopolita, então tem realmente de tudo. E é bem diferente das cidades ou até dos países que eu já fiquei morando antes. Entendi. Então vamos entrar na sua história, pode ser? Pode. À vontade. Como é que foi sua infância? O que você fazia? O que você brincava? O que tinha de bom pra fazer lá na França? Nossa. Eu não estava esperando essa pergunta. Manda! Não, a França é um país legal, né? Muita gente pensa que a França é Paris, mas na verdade não é só Paris. Tem muita coisa bonita, tem muita coisa para se fazer. Eu não consigo muito bem recordar o que eu fazia quando eu era criança, fazia talvez bagunça, isso com certeza. Sabendo que os meus pais, sendo portugueses, eu tinha essa influência também e essa cultura também. Não era só francesa, mas também era portuguesa. Então, eu não posso dizer que eu fazia ou tive uma vida realmente como qualquer francês. Eu tinha essa vida de francês misturado com essa vida de português. Então você sabe mais ou menos como é que pode ser, eu acho, imagino. Você sofreu algum tipo de preconceito por você ser meio a meio português, meio francês? Não, o único problema era o meu nome. Tipo, era da Conceição. Então, tipo, falando isso em francês, fica da Conceição. Então, tipo, na escola as pessoas, claro, não conseguiam falar, né? O que me aliviou foi depois de uns anos que os meus pais se naturalizaram francês e mudaram e só usaram dias. O que fazem em francês dias, o que é bem mais fácil de escrever, de pronunciar, etc. Então, mas, em geral, não, sabe? Tem sempre essa brincadeira, né? Que português é
A mulher é faxineira e o homem faz casas, sabe? Mas não é ruim, não é tipo coisa legal. Mas nunca tive assim realmente algum preconceito por eu ser português. E português em geral é bem tranquilo, qualquer seja o país onde fica, é bem tranquilo. Então. Entendi. Todo mundo fala que francês é meio snob, meio chato, isso aí é verdade? Nem todo, né? Mas, francês é conhecido por sempre... Por que vocês são tão arrogantes? Fala aí. Eu não tenho uma resposta mesmo, mas é verdade que, tipo, muitas vezes eu fico falando isso. Para mim tem dois tipos de franceses quando se está morando no estrangeiro. Tem esse tipo de francês que fica sempre falando e ficando comparando com a França, morando no estrangeiro, e tem o outro francês que a maioria dos amigos que eu tenho são assim, eles ficam se adaptando e ficam aproveitando o que se tem que aproveitar no estrangeiro, mas não ficam aí comparando e pensando, a França é assim, a França é assada, aqui não é assim, não é assado. Na verdade, eu fiz esse erro. Fez mesmo? Eu fiz esse erro quando eu mudei para o Brasil, eu tinha 22 anos, né? E eu fiz esse erro nessa época. Eu era novo, era a minha primeira experiência no estrangeiro, mas desde então eu fiquei reparando que não tem como, não tem sentido, não tem lógica nenhuma em ficar comparando um país ou um pessoal, não tem como. É só viver o que tem que se viver no lugar que se tem que estar e pronto, e aproveitar o que se tem que aproveitar. E é uma coisa que eu aprendi com os anos. Você acha que você ficou menos patriota ao longo dos anos? Eu não sei, eu sempre... é meio complicado. Tipo, quando teve a Copa do Mundo aqui em junho, todo mundo ficava me perguntando, você vai torcer pela França? Eu falei, não, vou torcer pelo Portugal ou pelo Brasil, que eu amo os dois. A França também amo, mas não é a mesma coisa. E eu acho... eu não sei, eu fico sempre com essa ideia em 1998, eu acho. Tipo, ouvindo os comentários quando a França venceu a Copa do Mundo, tipo, não tem humildade, sabe? Isso me irrita, então eu prefiro... O francês não tem humildade, isso? Nem todo. Não, mas quando teve a Copa, se eu ouvia comentários na televisão, os franceses são os melhores, e isso e aquilo, eu não gosto disso. É tipo, não dá para mim. Entendi. Quais são os pontos negativos, então, que você vê da França, além disso? Honestamente, para mim, do meu ponto de vista, tudo está em volta de como os franceses veem os outros e os estrangeiros. Como eu falei, a França é um país muito antigo, tem uma história muito antiga, tem ideias muito antigas também, de vez em quando, e eu não sei, eu amo pessoas de lugar diferente. Eu amo encontrar com pessoas que têm uma cultura diferente, que viveram num país diferente e que têm alguma para me aprender, para compartilhar, etc, etc. Eu não sei, eu acho que alguns franceses, não todos obviamente, né? Mas alguns franceses, eles estão bem onde eles estão, com as mesmas pessoas, e eles não gostam assim de experimentar coisas novas, não sei, mas tipo, isso é uma ideia baseada sobre pessoas que eu encontrei, não quer dizer que é assim com todo mundo, etc, etc. Eu amo a França, amo viver lá, amo estar lá, mas não sei, eu cheguei num ponto da minha vida onde, por enquanto, eu acredito que tem lugares que podem me dar muito mais do que eu tive quando eu vivi na França. Vamos entrar agora em assuntos espinhosos. Vai lá. Você teve um grande envolvimento religioso aí lá na França, não teve? Não sei do que é que você tá falando. Ah, cara. Sabe sim. Conta aí pra gente. Não, quando eu era mais novo, mas eu não acho que o pessoal vai ficar interessado nisso, mas tudo bem. Não, quando eu era mais novo, eu tive essa vocação de
queria ser monge. Não padre, cara. É monge, viu? Não é a mesma coisa. Mas, tipo, foi uma fase da minha vida que... Não, foi muito legal. Eu aprendi muito sobre mim, sobre as pessoas. E eu acho que o que eu vivi depois tem de uma certa maneira, tem uma ligação com isso, talvez. Mas, exato. Por isso que eu tô entrando nesse assunto. Eu sabia disso. Mas, é isso. Eu não tenho muito para dizer sobre o assunto, mas é tipo... Eu aprendi muito nessa fase da minha vida. Eu era adolescente, né? E eu não sei, eu amava essa sensação de poder ajudar os outros, de poder, enfim, ensinar aos outros alguma coisa e abrir um pouquinho a cabeça sobre alguns assuntos. E eu fiquei muito estudando teologia, enfim. Mas o que te deu esse start do tipo, vou começar a estudar teologia, vou começar a me envolver? É assim, eu sabe, quando somos novos a gente tem muitas perguntas e a gente não enfim, ou até temos em geral muitas perguntas e eu gosto de poder entender quando eu tenho perguntas, quando eu não sei sobre alguma coisa. E então, sabe, portugueses em geral eles são muito religiosos, em geral, e católicos sobretudo. E no caso, a gente fica fazendo coisas, acreditando coisas, mas, enfim, porque os pais ou porque os amigos estão fazendo, etc, etc. E eu já não estou nessa, eu quero entender porquê. Não é só estou fazendo porque é preciso fazer, eu quero entender o porquê das coisas. E então o único jeito que eu encontrei era eu mesmo tentar achar essas perguntas. É por isso que eu comecei a ler muitos livros de teologia. Eu tive uma pessoa que me ajudou muito, que é o padre Christophe Rambaud, que me ajudou bastante a encontrar essas perguntas ao longo dos anos. Perguntas ou respostas? Como? Perguntas ou respostas? As duas, na verdade. Sabe, porque mais a gente encontra a resposta e mais a gente tem perguntas. E quando que foi que você falou, chega, já cansei disso? Acho que foi em torno dos 17 anos, eu acho, que eu não sei, eu peguei a decisão de colocar um pouquinho tudo que eu estava fazendo e aprendendo de lado, sabendo que isso ia me servir de qualquer jeito na minha vida em geral. Mas eu, enfim, decidi colocar um pouquinho isso de lado, vamos dizer. Por causa de mulher, não foi? Pode falar. Não assim tão diretamente. De uma certa maneira era. Não só, mas de uma certa maneira era. É aquela moça lá que te deu muita encrenca? É Maria o nome dela? Era? Isso, nossa, você lembra, caramba. 10 anos depois. Nossa senhora. Ainda bem que ela não entende português. Conta aí a história da Marie. Não, foi a primeira moça com quem eu tive. Fiquei 3 anos, eu acho, com essa moça. E essa foi o grande amor. O primeiro é sempre um grande amor, mas ao mesmo tempo foi uma grande decepção. O dia que ela me deixou uma mensagem no telefone falando, bom, a gente não vai se ver mais. E aí me fodeu completamente, desculpa eu falar isso, mas foi horrível. Você, primeira relação, uma relação que é longa, onde você se envolve e tudo, você é novo, você ainda não viveu muita coisa, sabe? E aí acontece uma coisa assim, quebra você em dois. Mas a vida não para aí. Mas como que você conheceu ela? Conta aí, desenvolve. Não, a gente tava na faculdade juntos, etc, etc. E eu sabia já há um ano que ela tava atrás de mim e eu tava interessado em... O que você quer? E eu tava interessado em outra, então eu fiquei com outra e tipo, os meses passaram, etc, etc. Depois eu não fiquei mais com essa outra e não sei, aconteceu assim do nada. Eu não tava previsto, etc. A gente fomos num evento juntos, etc. E aconteceu. Eu não estava esperando, sinceramente não estava esperando. Fisicamente não era assim a moça que eu imaginava, etc, etc. Mas, sabe, quando se começa a ter uns sentimentos, muita coisa muda. E foi uma experiência muito boa, mas o fim foi horrível. Foi horrível. Mas por que ela terminou, você sabe? Até agora, olha, a resposta não era a resposta, o justificativo dela foi que ela estava numa fase de reflexão e ela talvez ia ser, como é que se fala em português mesmo? Não monge, mas tipo irmã. Sério? É. Caramba. Só que hoje, do que eu sei, né, hoje ela está casada e tem 3 ou 4 filhos, então não sei, eu não consigo conectar, sabes? O que eu soube dessa época e a situação dela. Mas enfim, Tudo bem. Deve estar feliz, eu acredito.
E aí ela separou de você, e como que você reagiu a isso? Mal. Mal, cara. Muito mal. Não, como eu falei, né? Você é novo, você é o primeiro amor, o grande amor, etc. Então você não sabe o que fazer, não sabe onde colocar a cabeça. Enfim, é uma coisa que tem que se viver, eu acho, de uma certa maneira. Porque você aprende muito sobre si mesmo, você aprende muito. E ao mesmo tempo, são coisas da vida, né? A gente tem que passar por coisas assim para tentar aprender. E uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos é que quando alguma coisa está errada, que a gente não está bem, etc., é simplesmente porque a gente está resistindo em aprender a lição que a gente tem que aprender dessa coisa que está acontecendo. Então, desde então, eu tento, quando acontece alguma coisa, sabe, pensar, ok, o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu vou aprender? Porque, tipo, enfim, as coisas mudam, a vida muda, os anos passam, é isso. Você amadureceu mais com essa experiência, né? Obviamente, né? Não só essa, né? Muito mais outras, mas essa foi talvez uma das bem duras. E depois de terminar com ela, você chegou a reencontrar com ela ou falar com ela um tempo depois, alguma coisa assim? Olha, eu fiquei... Coisa que eu não aconselho ninguém fazer. Fiquei indo atrás dela, tentando entender, não façam isso. Enfim, eu até fiz uma coisa louca que eu fui... Já nem me lembro, eu fiz 65 km de bicicleta só para ir ter com ela, só para pelo menos vê-la e ter um tchau, ou alguma coisa um adeus, sabe? Porque pelo telefone, numa mensagem vocal, tipo, caramba, depois de 3 anos, ninguém merece. Mas, enfim, me lasquei porque eu cheguei lá à noite, tipo, 9 da noite, e... Enfim, eu não ia lá tocar na casa dela, ela estava na casa dos pais, e falava, oi, estou aqui, fiz 65 km de bicicleta, então fiquei, tipo, lá com um zumbi, esperando o dia amanhecer. Nossa, faz mais de 15, 20 anos e eu ainda me lembro dessa noite fria que eu fiquei acordando. Você dormiu na rua? Dormi na rua, cara. E Nossa. Os meus pais, acho que nem sei se eles estavam em casa, não sei, eu acho que eles não sabiam que eu tinha feito isso. Mas tipo, e no dia seguinte eu vi ela, tipo, 3, 4 minutos, ela me pegou nos braços e tipo, a gente sempre fica esperando alguma coisa e ela depois foi embora e tipo, eu tive que ir embora, mas eu tive que ligar para a minha mãe, porque, desculpa falar isso, mas o meu cu estava doendo para cacete. Andando 65 km sem parar e tá no estado que eu estava, então a minha mãe teve que fazer de carro esses quilómetros todos, sabendo que ela não sabia onde eu estava, né? Pegando a minha bicicleta e nossa. Infelizmente ela não ficou brigando, não ficou falando nada né? Tipo, são lembranças que a gente leva com a gente e a gente não esquece dessas coisas loucas que a gente fez quando era novo. Aí, quanto tempo depois que você conheceu a... Então, foi... Pode falar o nome dela ou você acha melhor dar uma censurada? Ela nunca vai ouvir nisso, né? Será? Será? Então foi tipo menos de um ano depois, acho que foi, já nem sei, 7, 8 meses depois disso. A minha irmã foi para o Brasil e no caso, enfim, eu não vou contar todos os detalhes, etc, mas... Tem que contar. Eu fiquei então, ela foi para o Brasil e tipo, uma pessoa que ela conheceu me adicionou no Messenger, etc, etc, e a gente, depois da minha irmã ter voltado para a França, essa pessoa começou a conversar comigo no Messenger, na época era MSN Messenger, e pronto, a gente ficámos conversando numa boa. E não sei, alguma coisa aconteceu. A gente ficámos conversando todos os dias, eu ficava ligando, etc, etc. E então isso foi tipo em fevereiro, acho que foi mais ou menos fevereiro de 2006. E a coisa estava indo tão bem que eu pensei, bom, tem 2 soluções: ou eu continuo ligando, etc, ou eu vou lá e vejo se funciona. Hoje em dia isso tem um nome, não sei se você sabe. Isso se chama web namorada. Eu não sabia desse nome. Ela era sua web namorada na época, então. Podemos dizer isso. Mas tipo, ela também não era uma pessoa assim desconhecida, né? Era uma pessoa conhecida
da minha irmã e tipo de outras Entendi. pessoas também. E então, no que tipo 2 ou 3 dias antes do 1º de abril, eu peguei uma passagem para o 1º de abril. Tipo, eu peguei uma passagem 2 ou 3 dias antes de eu ir para lá. E então, quando eu falei para ela que eu estava indo, ela não sabia como reagir. Ela estava contente, ao mesmo tempo, você é louco, o que é que as pessoas vão pensar, etc. Eu falei, eu estou vindo, eu tenho umas férias para pegar. Na verdade, não, eu fui... Você era um vagabundo, né? Pode falar. E aí eu fui para o Brasil. Fui para o Brasil, porque sabe... Assim, sem nada. Você nem conhecia, nem nada. Não, nada. E então eu fui parar numa cidade que todo brasileiro conhece. Por todo brasileiro que eu cheguei a conhecer depois desses anos, todo mundo conhecia a cidade de Carapicuíba. Carapicuíba, que é uma cidade que fica na periferia de São Paulo, da cidade de São Paulo, e perto de Osasco e de Alphaville, para quem conhece. E então, tipo, com 22 anos, eu fui parar no Brasil, Carapicuíba, com essa moça que eu não conhecia Segura um pouquinho aí. E que tinha... Mas como que foi a preparação da viagem? Como que foi a atenção de você comprar essa passagem? Você comprou no instinto animal do tipo, preciso ver essa mulher de qualquer jeito? Ou... Não no instinto animal, mas mais no instinto de... Eu só tenho uma vida, eu não posso ficar aí esperando alguma coisa aconteça. Se as coisas não acontecem, eu tenho que fazer elas acontecerem. E então, eu não pensei muito. Enfim... Eu fui assim, eu decidi 2 ou 3 dias antes, eu falei, olha, vejo, não dá certo, não tem problema. Dá certo, olha, ótimo, beleza. E eu não pensei muito, sabe? Eu não fiquei com medo, enfim, eu fui vendo. Mas você tava pensando com a cabeça de cima ou com a cabeça de baixo? Sempre a cabeça de cima. Sério? Cara, você me conhece. Sim, claro, óbvio, né? Francês romântico. Você sabe que eu sou um sentimental. É uma bichona. Não tem como. Então, eu senti alguma coisa no meu coração e eu só queria ver se era alguma coisa real. E deu algum tipo de receio do tipo, sei lá, vai que chega lá e não é nada disso que eu tava imaginando? No caso, eu podia ir embora. Eu tinha a passagem de volta. Entendi. Então, mas... eu não pensei muito no depois, sabe? Eu peguei essa passagem, eu queria vê-la, eu queria ver como é que era, queria ver se podia dar certo. Tá, aí você chegou, o avião pousou, e aí, qual que é a sua primeira impressão do Brasil? Nossa, calor. Nossa, quando eu cheguei em Guarulhos, nossa, me lembro, fazia muito calor. São quantas horas de viagem? Sabe uma coisa... da França são tipo... Já nem lembro, cara. 12 horas mais ou menos. Tipo, são 12 horas. Então, ela tava lá me esperando com a mãe dela. Então você marcou com ela pra ela ir te esperar no aeroporto. Sim. E tipo, a mãe não sabia de nada, né? A mãe pensava que... Enfim, como tinha uns familiares aí, parentes, etc. Pensava que eu vinha para passar um tempinho assim. Como a minha irmã tava lá no Brasil em fevereiro. A mãe, não me esquece de perguntar coisas sobre a mãe depois. Eu não vou falar nada. Vai, continua. Não, e é isso, cara. O que eu... Sabe, o que eu fico com mais saudade do Brasil, além das pessoas que eu deixei lá, que eu amo... não deixei lá, mas pessoas que... Enfim, que eu penso regularmente nelas, mesmo depois de 10 anos, é tipo esse calor brasileiro. Eu não tô falando de calor em geral, viu? Eu já tô vendo você indo numa direção que não era para ir. Mas, tipo, sabe, me dá saudade desse abração de pessoas que você conhece, ou pessoas até que você não conhece, de amigos, essas coisas. Enfim, isso é uma coisa que mudou. E o fato de eu ter esse sotaquezinho que a pessoa não sabe, pensa que eu sou português, eu falo que eu sou francês, e aí a pessoa fica perguntando o que é que você está fazendo aí, o que é que você veio morar em Carapicuíba, etc. Então faz com que eu tive a sorte de encontrar tanta gente, tanta pessoa em 3 anos
que eu nunca mais encontrei tanta gente em tão pouco tempo. E isso do vídeo eu acredito nesse negócio de um francês morando em Carapicuíba. Eu acho que eu fui o único, né? Eu não consigo imaginar outro francês que foi morar em Carapicuíba. Ou então foi esforçado. Mas por isso foi muito legal. Porque isso deu... Enfim, encontrei muita gente, conversei com muita gente, descobri muita gente graças a isso. Tá, voltando na patroa. Aí você viu ela pela primeira vez, e aí? Como que foi? Você lembra disso? Lembro. Eu sei que eu... Enfim, quando eu vi ela, eu sabia que eu pensei... Enfim, eu pensei que eu não tinha errado. Eu não... Sabe, a gente fica meio... Quando a gente vai encontrar a pessoa, talvez a gente vai encontrar ela, não sei, feia ou isso ou aquilo. A gente, de repente não tem uma perna, alguma coisa assim? Não, sabe, não tem essa atração, porque você pode ver uma foto e a pessoa pode ser muito bonita, mas quando você vê ela em real, mas tipo, não, eu enfim, fiquei apaixonado, já estava apaixonado, né, obviamente, né, mas fiquei mais ainda quando eu vi ela pela primeira vez. E como vocês se cumprimentaram? Beijinho no rosto, abraço? Nossa, isso foi, a gente não sabia muito bem, e tipo, ela enfim, foi meio estranho e acho que a mãe dela não percebeu que teve essa fase. Ela ficou assim, não sabia como agir, eu não sabia também. Foi meio assim, mas acho que ninguém percebeu nessa hora. E você falou que ela tinha filhos também. Isso, 2 crianças. E como que os filhos dela te receberam? Eles não sabiam muito bem, sabe? Porque eles, tipo, eu tinha essa sensação no começo que eu era meio um animal estranho, sabe? Que tinha acabado de chegar na família, que não sabia muito animal. bem. Não um animal, mas tipo uma coisa meio... Enfim, não sabia muito bem como ia agir, sabe? Entendi. Eu ainda por cima, sabe? Mesmo eu entendendo português, no começo... O português do Brasil não era novo para mim. Então eu não entendia tudo direitinho. Eu precisei de vários meses para conseguir entender alguém no telefone. Então, no começo, eu ficava assim, muito escutando, tentando entender o que as pessoas estavam falando, etc. Então, eu tive uma fase assim de adaptação no começo. Entendi. E aí, você foi pra casa dela ou você ficou num hotel e vocês foram se encontrando durante um tempo? Como é que foi? Não, eu fui pra casa dela, né? Eu não tinha outro lugar para ficar. Então, tipo, eu nem lembro onde é que eu dormi. Já nem sei, cara. Acho que... sim, eu sei. Com cachorro. Não, esse não. Não, eu fiquei dormindo na casa da minha ex-sogra, da mãe dela. Sério? Eu fiquei lá, tipo, não sei, 1 ou 2 semanas, já nem sei direitinho. Mas eu fiquei lá por um tempo que... era o melhor, né? A gente... Entendi. E nesse meio tempo você tava passeando com ela, passeando com os filhos dela? A gente ficava passeando, eu descobri um pouquinho de São Paulo. Eu, na verdade, eu não fui em muito lugar enquanto eu estava no Brasil, mas, tipo, era tipo, eu estava aproveitando como se fosse férias. E Entendi. então, passeamos um pouquinho por São Paulo, descobrindo, etc. Comendo esfirra. E nesse tempo rolou uns beijos, pelo menos, com ela? Rolou, claro, né? O francês. Você chegou falando no sotaque francês no ouvidinho dela, não resistiu. No comment. Tá bom. Aí depois dessas férias, você chegou a voltar pra França ou você já ficou direto no Brasil? Não, então é assim, eu passei esses 3 meses no Brasil e eu fui pra França, voltei pra França, tipo, pra pegar as minhas coisas, e ela também foi pra França, passou, tipo, umas 2 semanas para também conhecer a minha família, etc, etc. E eu fiz as minhas coisas e voltei, então, em agosto, para ficar no Brasil. Então, peguei as minhas coisas, etc, etc. E eu voltei. Normalmente era para ficar, né? Eu fiquei, não o tempo que eu imaginava, né? Mas eu fiquei depois no Brasil. Entendi. E como que foi essa decisão de, tipo, vou embora aqui da França e vou ir pro Brasil pra morar com essa moça que eu acabei de conhecer? Os meus pais já achavam que eu era louco, né? Claro. Eu sempre vou lembrar quando eles me levaram para pegar o trem na França. Nossa, minha mãe nem me lembro direitinho, mas me xingou para cacete.
Não, E ela estava certa. Não, mas ela estava preocupada, né? Sabe, português tem um jeito bem específico de mostrar que está preocupado ou que gosta de alguém. Bom, infelizmente eu não tenho esse jeito, mas foi assim, eu fui embora, não sabia como as coisas iam ser, né? Eu não sabia, só sabia que eu tinha que trabalhar, eu tinha que encontrar trabalho, porque, enfim, eu tinha que fazer alguma coisa para poder sustentar a família, né? Eu não estava vindo para o Brasil para ficar de férias sempre, né? Até porque você não ia cuidar só de almoço, você ia cuidar dos filhos dela também, né? Exatamente. E nos 3 anos que eu fiquei no Brasil, era tudo o que eu fazia, tudo o que era sobretudo para as crianças e para ela. Obviamente era também para mim um pouquinho, né? Mas tipo, eu me responsabilizei logo de cara para tentar dar... Enfim, ser a melhor pessoa possível. Eu acho que eu errei muito nisso e tentar fazer o meu melhor para as crianças não faltarem de nada, né? Mas saber que ela era uma mãe solteira, isso causou em você um tipo de, sei lá, um receio, alguma coisa assim, um medo de tipo... Não, absoluta. Não, eu vou ter que assumir os filhos de outra pessoa e cuidar dos filhos de outra pessoa. Na verdade, era a parte que eu gostava muito. Ela ficou muito surpresa, porque, tipo, quando ela me falou da primeira vez que ela tinha 2 filhos, eu falei, que legal, que ótimo, sabe? E ela fica meio... Ela me falou, nossa, muitos brasileiros que eu conheci não reagem assim. Então, isso foi talvez uma das coisas que ela que fez com que ela se apaixonou, tipo, porque eu falei, não, tá tudo bom, tá bem, eu faço o que eu tenho que fazer e eu amo criança e não tem problema nenhum para mim. E isso foi, acho, uma das coisas que ela gostou em mim nessa época. Maravilha, coisa linda. O amor é uma coisa maravilhosa, mas nem tudo são flores. Aí... Não, flores você se mudou pro também. Brasil e como que foi para encontrar emprego? Você sendo estrangeiro, tendo uma certa dificuldade com o português do Brasil, né? Como que foi para você conseguir emprego? Qual emprego que você conseguiu? Então, no começo eu fiquei, sabe, eu fiquei trabalhando, tipo, como jornalista para um jornal francófono, francês. França, Brasil? França, não é isso, era, tipo, já esqueci o nome, não, Le Petit Journal, nessa época. Tipo, isso começou a minha... Sabe como é que é no Brasil, né? É muito fácil você conhecer alguém, que conhece alguém, que conhece alguém. Então, tipo, eu comecei com isso. Depois eu conheci alguém que era marido de uma colega da minha ex-esposa, que fazia fotografia e vídeo, essas coisas. E então eu tinha o meu equipamento de fotografia, então comecei a bater umas fotos em casamentos, em eventos, essas coisas todas. Então, tipo, fiquei conhecendo pessoas e fiquei trabalhando de fotografia, montagem de vídeo. Fiz isso com um cara muito legal que você deve conhecer. Pra quem está ouvindo aí, foi aí que nós nos conhecemos. A gente se conheceu no meu primeiro emprego, eu acho. Uma produtora de vídeo de casamento, festa de aniversário, não é? Isso, exatamente. Aí chega lá o menino pretinho, senta na mesa do lado, fica lá quietinho, aí de repente vê o cara e começa a conversar comigo, eu falo, ei, que esse cara maluco aqui que tá conversando comigo, com esse sotaque esquisito? E aí a gente virou amigo, mas você lembra por que a gente virou amigo? Você lembra? Como é que era o nome dela? Eu me lembro, a pequena, a baixinha. Isso. Zilda, como é que é? Cara, não consigo lembrar. Já faz Também tempo demais. Mas foi mas assim que a gente é que ela fazia almoço pra gente, você lembra disso, né? Isso, me lembro perfeitamente. E todo dia ela fazia macarrão. Aí tem até uma coisa que eu nunca me esqueci, cara. E eu me lembro da farofa. Também, a farofa era boa, mas ela fazia macarrão todo dia. Aí teve um dia que você veio reclamar pra mim e você falou pra mim assim, ela faz macarrão segunda, macarrão terça, macarrão quarta, eu não aguento mais macarrão. A gente comia macarrão todo dia que ela fazia, cara. E de vez em quando ela fritava uns ovos também, né? E acho que foi nessa que a gente começou a conversar. Isso, e a gente depois... Que a gente sentava pra almoçar e ficava trocando figurinha lá. Não sei se você lembra disso. Figurina? Como ficava conversando. É uma expressão em português. Sim. Sim. Bons tempos, cara. E você sabe que eu ainda tenho vídeos dessa época, né? Você lembra que eu enviei pra você? Sim. Onde, nossa, você era novinho nessa época, caramba. Bem novinho.
Vem no vídeo. E praticamente você me ensinou quase tudo que eu sei hoje, de edição, de produção. Não fala isso. Não, mas sério. Não. Na época eu ainda editava vídeo com Movie Maker. Eu acho que eu entrei nesse trabalho com um vídeo que eu editei no Movie Maker. Todo mundo começa aí, né? E aí depois sim. foi o Premiere. E foi você que me ensinou a mexer nos Premiere, nos After Effects da vida. Eu não lembro disso, meu. Pode ir lembrando aí que foi tu que me ensinou. Tu que é o meu mestre aí desses negócios. Ainda bem que você tá gravando isso, viu? Está registrado aqui. Daqui uns 60 anos você vai ouvir essa entrevista de novo e vai falar, puta que pariu. Nossa, eu ainda tô vivo daqui 60 anos. Nossa, vou estar o homem mais feliz da vida. Que bom. Mas foi nessa época que a gente conheceu e começou a conversar, né? Mas eu fiquei pouco tempo lá. Acho que eu fiquei uns 2 meses, não foi? 2 meses, ficou 2 meses. Mas também, se eu me lembro direitinho, não estavam pagando nada, né? Sim. E foi justamente por isso que eu saí. Lembra? Exato. Quando o primeiro salário que eu recebi lá? Eu não sei, mas eu só lembro da conversão em euros do que eu ganhava quando eu... Acho que era tipo 300 euros por mês. Entendi. Tipo, e você era menos ainda. Então, sim. Nossa. Eu acho que eu tinha editado uns 2 ou 3 casamentos naquela época. Aí eu fui receber lá o meu salário, meu primeiro salário da minha vida. Deu R$240. Você lembra disso? Nossa, até que a pessoa que fica varrendo coisa na rua fica ganhando mais do que isso. Sim, cara. Aí você foi lá e você me deu uma puta bronca que você falou, nossa, não, isso é muito pouco pelo trabalho que você fez. Não, e você sempre não foi vale a pena. Você sempre foi muito gentil, então você não ficava brigando nem... Mas viu essa característica de português meio português-francês ajuda, porque puxou você, viu? Sim, um pouquinho. Aí eu fui lá reclamar do salário e no fim acabou não valendo a pena, eu acabei saindo de lá. E fez bem. Então tá, mas continuando a sua história, porque a entrevista é sobre você. Como que se desenvolveu seu relacionamento com a brasileira? Tem que resumir 3 anos ou assim que... Tem que resumir 3 anos porque o podcast é de 1 hora só. Não, eu foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Eu conheci pessoas fantásticas, até pessoa que você, né? 10 anos depois ainda a gente fica falando juntos. Foi uma coisa que eu aprendi muito sobre mim, aprendi a errar. Eu errei muito, obviamente, né? A gente erra sempre, mas o objetivo é a gente aprender desses erros e crescer desses erros. E eu posso falar de um cara que me ajudou pra caramba antes de eu ir embora do Brasil, que era o Frederico, que tem um canal no YouTube que se chama... já esqueci o nome, é psicólogo. Já esqueci o nome, caramba, desculpa, Fred. Tá, depois eu coloco na você coloca, porque, tipo, se você não conhece o cara... Ele tá fazendo vídeos muito legais no YouTube e ele me ajudou para caramba, para quando eu fui embora do Brasil, para eu não voltar para a França em 10, 20 mil pedaços. Mas foi... Enfim, eu aprendi dos meus erros, aprendi para cacete, mas eu tudo que eu vivi, eu amei tudo o que eu vivi. Mesmo que não foi muito legal. Quando que começou a dar errado o seu relacionamento com ela? Acho que começou a dar errado depois de tipo 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, eu não vou entrar em detalhes porque são um pouquinho privados, mas tipo, muita coisa começou a dar errado e tipo, sabe, quando você vem de fora, você está num país estrangeiro, você no começo pensa, caramba, o culpado sou eu de tudo, sabe? Então, você pensa que você é que está errando em tudo e que você tem que corrigir tudo, mas acontece que você não é responsável de tudo, sabe? E isso é uma das coisas, acho que é muito importante em qualquer relacionamento, é que você não é responsável das emoções e de tudo que vem na cabeça do outro. Ou as ações que o outro faz, você não é responsável. Essa pessoa toma decisões, pensa e tem coisas na cabeça que são dela. E você pode falar, pode tentar convencer, mas você não
Você não é mágico. Você não pode entrar na cabeça de alguém e falar, não, isso não é verdade, ou isso é verdade, ou essas coisas. Então, tipo, foi difícil, porque de uma certa maneira eu estava vendo a minha ex-mulher começando a ter um comportamento que era contra ela mesma, contra mim, contra outras pessoas, que eu sabia que estava errado, mas ao mesmo tempo você pensa, bom, será que sou eu? E você acaba nesse meio termo onde, de um jeito, de uma maneira você pensa, ok, sou eu, então tenho que fazer tudo, mas mesmo você fazendo todos os esforços possíveis do mundo, a situação não muda e fica piorando. Então, qual é a solução depois disso? Então eu passei um ano e meio que foi horrível, eu vivi coisas assim, enfim, que não quero viver mais. Eu nunca cheguei a viver mais, então ainda bem. Mas foi uma experiência. Tem alguma história que você pode contar que não seja tão pessoal? De alguma coisa que aconteceu e você falou, puta, isso aqui tá se destruindo. Não, é tipo... Tipo, eu me lembro uma vez que ela ficou completamente... Eu nem me lembro direitinho do contexto, eu só me lembro do que aconteceu. Que tipo... A gente estava em casa, etc. E ela tipo estava começando a ter um comportamento muito estranho. E eu perguntei para ela, onde é que estão as crianças? E ela ficou, eles estão no vizinho. Eu achei estranho, né? Porque eu não sabia que eles tinham ido lá fora. Enfim, tudo o que eu me lembro, mas tem que se colocar no contexto, né? Não se pode julgar assim. Mas tudo o que me lembro é que ela, tipo, tinha pirado da cabeça, tinha deixado as crianças na garagem fechado, porque ela falava que ia passar tempo, que era preciso passar tempo comigo, que queria passar tempo comigo, etc. Enfim, são coisas assim que enfim, obviamente, fora do contexto, fica assim a coisa louca. Mas tipo, imagina eu, na época, eu sabia que alguma coisa estava errado. Eu fui para a garagem, não sei porquê, mas verificar que eu sentia que alguma coisa estava errado. E as crianças estavam lá sentadas no chão. Eu, quando abri a porta, falei, o que é que vocês estão fazendo aí no chão? A mãe nos falou para a gente ficar aqui porque a gente estava fazendo barulho e era para... Enfim, já nem sei direitinho. Obviamente, algumas coisas na minha cabeça ainda não consigo recordar direitinho como foi. Mas, tipo, durante um ano e meio, eu tive que viver com uma pessoa que teve um comportamento que eu... Talvez era ligado em alguma maneira a coisas que eu fazia ou que eu dizia, mas... de outro jeito também era a coisa que não tinha cabimento. E eu, na verdade, antes de ir embora do Brasil, perguntei para muita gente, muitas pessoas diferentes, em vários países diferentes, psicólogos, essas coisas, etc. E me falaram que, baseado sobre o que eu estava contando dos eventos, que ela talvez era borderline. Então, para eu te explicar em duas palavrinhas, uma pessoa borderline é tipo uma pessoa que tem emoções que mudam muito rápido. Uma pessoa pode ficar alegre, ficar rindo e em poucos segundos ficar chorando, ficando triste. Então é meio complicado. Acontece em geral, eu não sou médico, né? Mas tudo que eu li a respeito, acontece para mais as mulheres que os homens e é tipo em volta dos 30 por aí, depende, né? E isso vem e depois vai assim embora do nada. Então não tem pessoas que têm medicação, tem pessoas que não têm medicação, mas enfim, é uma coisa interessante de saber que existe e o complicado é saber como gerar as pessoas que são borderlines, o que não é nada fácil. E foi isso que influenciou para o seu relacionamento terminar. Eu não era escolha minha, né? Mas, tipo, chegou numa hora que eu comecei também a não saber como reagir e eu reagi, eu acredito, não da melhor maneira que era. E é isso. E eu voltei para a França para dar um tempinho. Depois calma. Calma, français, calma. Le petit français omelette de fromage. Calma. Você vai cortar isso, viu? Não, vou não. Calma. Até pelo seu passado religioso,
Uma coisa que eu sentia é que você tava fazendo de tudo pra não separar. Você tinha o casamento como um negócio muito sagrado. Você valorizava muito a aliança que você tinha na mão, né? Justamente por isso eu senti que você tentou lutar até o final, né? Você pode comentar alguma coisa sobre isso? Claro, e ainda por cima porque por esse tempo onde eu tava lutando, eu tava com você. Que bonitinho. Eu lutava porque, tipo... Eu me casei e sempre quando eu era mais novo, isso aqui eu pensei que quando eu vou me casar é porque é uma promessa que eu estou fazendo, não só para mim, mas também para a pessoa. E é muito fácil você sair de um relacionamento porque está complicado, ou sair de um relacionamento porque a pessoa mudou, ou sair de um relacionamento porque você não está feliz ou não está gostando da pessoa. Isso é fácil demais. Ninguém falou que relacionamento, ou ninguém falou que para você estar com alguém você tem que amá-lo 100% todos os dias. Isso não existe, sabe? Eu acho que muita gente tem uma visão do que é relacionamento, do que é estar com uma pessoa, e eu acho que não tem... É a visão que é influenciada pelos filmes, pelo que você quiser. Mas, tipo, para mim, você estar com uma pessoa, você tem que aceitar as regras. As regras é que essa pessoa vai mudar. Essa pessoa pode ficar doida. Essa pessoa pode fazer coisas que você não vai gostar. Isso não é motivo para você deixar assim, porque sentimentos vai e vem. Você não pode se basear num sentimento para julgar se você tem que continuar uma relação. Você tem que se basear na escolha que você fez. E para mim um casamento não é amar alguém. É, obviamente, isso vem com... Mas antes de tudo é a escolha. Se você escolhe estar com alguém, você aceita as regras. E não é para ir embora porque as coisas ficam complicadas. Então, tipo, isso foi e sempre é o meu ponto de vista. E hoje eu estou no meu segundo casamento e continuo acreditando nisso. Que lindo, cara. Que lindo. Você pode contar do dia D? Eu nunca vou esquecer dessa, cara. Conta aí pro pessoal. Ainda fico contando para algumas pessoas de vez em quando. A coisa estava pirando. Eu não estava dormindo direito. Enfim, não estava nada estava bem. E tipo... eu me lembro muito bem o dia que aconteceu, que ela ficou passando com as crianças, eu estava no escritório e tipo, passaram na minha frente e tipo, não era ninguém, nada. E... Começaram a te tratar como se você não existisse. Exatamente. Isso durou uma semana, tipo. Nossa! E você já não tá no seu país, já não tá com o pessoal que você conhece, exato, que você gosta. Enfim, não é a mesma coisa. Você não tem suporte que você gostaria de ter. E então aconteceu que eu fiquei chamando. Tipo, depois de alguns dias eu fiquei, ei, pode vir, podemos conversar pelo menos, caramba, eu não... Sabe? Mas nada. Fiquei, chamando. Ela tava na casa da mãe, tipo, eu fiquei falando. E numa hora... Cara, você não sabe o que fazer, você não pensa direitinho depois de... Eu tava dormindo no chão, tava no escritório, não era bem no chão, era num coisa de ar, num colchão de ar. E tipo, eu fiquei fazendo barulho, eu acho que fiquei quebrando uns pratos aí para fazer barulho. Eu sei, coisa doida, louca, mas enfim, é o que era. E tipo, chegou uma hora que... Será que eu vou falar disso? Acho que sim, mas você deu uma suavizada aí, porque você tava... Acho que você ligou pra mim também, você chegou a ligar pra mim. Eu falou, liguei pra você. Esse copo, nunca gostei desse copo. Aí você vai na parede. Mas tipo, nenhuma reação, sabe? Eu não tive nenhuma reação, nem um xingamento, nada. Tipo, você só tá ficou aí... louco. Hã? Só ficou meio maluco. Eu tava. Pega qualquer pessoa... Faz ele dormir 2 ou 3 horas por noite em 3 ou 4 dias seguidos e você vai ver a reação dessa pessoa. E tipo, chegou uma hora eu falei, caramba, tenho que fazer algo, enfim, ridículo, mas que
que eu tenho certeza que vai trazer atenção, sabe? Que vai fazer com que a pessoa vai vir me xingar ou até me bater, não estou nem aí, mas pelo menos vou ter uma reação e vamos ter uma conversa, porque me ignorar não adianta, viu? E então, tipo, quebrei um vidrozinho da janela da minha sogra, ex-sogra. Mas tipo, doido mesmo. Se você me viu, né? Eu tava tipo... Enfim, fiz isso, quebrei um vidrozinho, sabe esses pequenos vidros assim, uns 40 por 40 centímetros, nada assim, não era um grande vidro, esses pequenos vidrinhos. E aí eu ouvi xingando, eu falei, yes, agora que eu vou ter algo. Mas tipo, ouvi xingar, ouvi e mais nada. Eu falei, olha, não adianta. Eu falei, olha, vou fazer as minhas malas, vou ir embora daqui porque tipo, eu não sou nenhum cachorro. Enfim, nossa, estou falando como se isso fosse ontem. E aí eu sentei, conversei com você na webcam e 5 minutos depois eu ouço um barulho. Eu falo para você, se eu me lembro direitinho, eu falo, não acredito. E aí eu ouço uma voz atrás de mim, mãos ao ar! E aí tinha 2 polícias com uma arma apontada sobre mim. E eu, tipo, você tava vendo isso, né? E eu, tipo, bom, eu não matei ninguém. Se Deus quiser, ninguém vai me matar também. E então eu fui tranquilo. Eu não sabia se era para sorrir, para rir, para chorar, não sabia muito bem. E tipo, eles me viam se eu não tinha nada, etc. E me levaram para o carro. Não me colocaram as algemas nem nada. E tipo, nessa hora, a minha ex-esposa saiu e falou, ele tentou nos matar. Nossa, ela falou isso? Falou. Nossa. Falou. E aí? Mas não, eu acredito que não tentem matar ninguém. Se eu tivesse que... Enfim, nunca fui e nunca vai ser. E aí eu fui levado pro como é que se chama? Daí pra onde tem polícia, prisão. Delegacia. Delegacia, isso. Delegacia. E então, tipo, o policial, o comissário, ele teve a conversa seguinte, que ele falou, olha, esse cara veio, mais ou menos falou assim, né? Esse cara veio de outro país pra estar com você, você tá com problemas, você conversa com ele, você não coloca a sua mãe no meio da história, sabe? Porque ela estava na casa da mãe, não estava na casa dela, sabendo que as duas casas estavam ligadas, mas tipo, enfim, ele me falou, olha, por causa que a gente trouxe você vai ficar aqui a noite toda e amanhã de manhã você vai embora, não fez nada para ninguém, a única coisa é que você quebrou um vidro que não era seu. Caramba, se eu soubesse. E aí eu fiquei, acho que eu dormi no chão, numa pequena coisa assim, e tinha um cara que era drogado. Você ficou numa cela então, você passou a noite na... Isso, mas a cela que não era, sabes, não era na prisão, era mesmo frente ao escritório do comissário. E tipo, um cara estava drogado, então ele dormiu na noite toda e outro cara tinha sido pego porque ele tinha uma arma no carro dele. Então, tipo, imagina a situação, né? Quando eu olhei para ele, eu falei, olha, eu fui pego porque eu quebrei o vidro da minha sogra. Ele me olhou assim e pensou que eu tava mentindo, eu acho, né? Porque não tem como. Cara, e qual foi a sensação do tipo... O guarda te guiando pra cela e você vendo aquela grade, você sabendo a primeira vez que você tá sendo preso e tipo... Sabe o que eu pensei? Eu pensei em todas essas pessoas que eu conheço, a minha família e os meus amigos, que não iam saber se alguma coisa ia me acontecer nessa noite. Que ninguém estava sabendo de nada. Então, minha família na França, os meus amigos, você acho que era um dos únicos a saber. E ainda por cima você não sabia muito bem o que é que tinha acontecido depois. Mas tipo, você fica pensando, caramba, será que agora vai ser a hora? Você não sabe o que pode acontecer, sabe? Enfim. Mas você fala de morrer? Não, sabe, tudo pode acontecer, né? Uma bala perdida e... francês, foi. Ou alguém comeu teu rabo na cabeça. Nossa, mas olha, eu não me arrependo de nada. São coisas hoje que eu posso contar. Eu rio muito quando eu conto isso em geral. Hoje acho que não ri tanto quanto em geral eu fico rindo. Mas tipo, são aventuras. Para mim são aventuras. Coisas que eu enfim, eu
Enfim, são coisas que eu nunca vou esquecer, sabe? Já faz 10 anos, mas não posso esquecer essas coisas. Mas se você. Puta, eu imagino você lá dentro da cela, naquele frio. Não, imagina, tinha um buraco, eu tava tentando dormir assim, meio encorcovado, e tinha um buraco onde as pessoas fazem xixi e cocó. No chão. Mas tipo, a minha cabeça tava logo do lado. Então, tipo, nossa, tem moscas. Aquele cheiro gostoso. É. Yeah. E na manhã seguinte, quando você foi solto? Eu levantei tudo, o comissário, acho que ele tinha ficado acordado a noite toda, então eu me lembro muito bem, ele tinha uma cara tipo, eu quero dormir, e me falou, você pode ir embora. Nem assinei papel, nem nada, fui, acho que eu fui... então não ficou registrado esse... Eu acho que não, honestamente acho que não. Não acredito, né, por uma coisa dessa, não ficou, não. E aí eu voltei e tudo, e enfim, e mesmo assim, mesmo com isso tudo, eu não queria desistir desse casamento. Nossa! Que merda, hein? Não, eu te falei, né, até o fim, se a pessoa em frente não quer, você não pode se esforçar. Mas tipo... perdoa-se. Ainda assim você queria lutar por ela. Claro. Meu Deus. Mas ela não... Acho que depois de uns meses ela não quis mais lutar. E eu tive que aceitar. Mas aí você foi pra minha casa depois, não foi? Eu fui pra sua casa... Isso, eu fui pra sua casa tipo... Nossa... a minha vida eu devo a você e seus pais e a sua avó. Imagina. Que me deram mais do que qualquer outra pessoa podia me dar. E eu fiquei então... nem sei quanto tempo eu fiquei. E depois eu decidi voltar para a França, dar um tempo para depois ela vir para a França com as crianças, porque ela sempre falava que gostava, etc, etc. Ou eu ia voltar para o Brasil e um dos problemas que a gente tinha, na verdade, um dos assuntos que dava muita bronca era que eu queria que ela viesse com as crianças para a França. E ela não queria deixar a família. E ela não queria deixar a mãe, sobretudo, né? Isso era muito complicado. Então, eu acredito que isso foi uma das razões de muita briga. E por que tu não levaste a mãe? Já é complicado com 3 pessoas, então 4... Não, e ela não ia querer de qualquer jeito. Eu lembro que na época que a gente conversava, você falava que o grande problema também do relacionamento era a mãe dela, né? Por que era? Qual era a encrenca da mãe dela? Porque a mãe era muito... Sabe, o marido tinha falecido há uns anos atrás. Então a filha era tudo o que ela tinha, mais ou menos, né? Porque ela tinha outra irmã que morava na mesma rua e família, né? Mas tipo, ela era muito possessiva, talvez ainda não sei. Mas nessa época era muito possessiva. Com a filha dela. Com a filha dela. E desde o primeiro dia que eu estive lá, a gente não conseguiu se dar bem. Coisa que é meio incrível, né? Porque, tipo, nossa, hoje eu tô com 34? Tô com 34. Morei em países diferentes. Eu conheci pessoas tão diferentes. Nunca tive um relacionamento tão ruim que eu tive com essa pessoa. E era complicado, né? Eu era novo. E eu sempre tentava todos os dias provar que eu não era vagabundo nenhum, né? E que eu podia cuidar das crianças, podia cuidar da filha. E é isso. Mas, bom, talvez os meus erros foram maiores do que as coisas boas que eu fazia. Agora imagina que você lá deitado na cela, do lado de xixi e cocô, aí desce um... desce sei lá, um anjo, um espírito e fala: Davi, podemos voltar no tempo, no dia que você comprou a passagem, pra você dar um conselho pra si mesmo. O que você diria pra você mesmo se você pudesse voltar no tempo e na hora que você tá comprando a passagem, falar: para, espera. Antes de você comprar essa passagem pra ir conhecer essa moça no Brasil, eu preciso te falar um negócio. O que você falaria pra você mesmo? Nossa, tem tantas possibilidades. Eu acho que eu não voltaria atrás no fato de eu ir no Brasil, mas... É complicado, cara. É complicado porque eu imagino um monte de coisas que podia ter sido feito diferente.
Eu acho que talvez uma das coisas que eu teria mudado é... Quando eu estava no Brasil, eu estava tão preocupado em tentar dar uma vida melhor para as crianças e para ela, que talvez eu passei longe eu não passei tempo suficiente que eu podia ter passado sobretudo com a minha ex-esposa. E isso não me arrependo de nada, mas tipo, hoje em dia eu sei que é uma das coisas que eu aprendi. O foco é as pessoas. As pessoas que você tem na sua volta, as pessoas que enfim, são as pessoas primeiro. Depois o dinheiro, enfim, o conforto, essas coisas vêm depois. E sendo novo e tendo que mostrar que você vale a pena, etc, etc, eu fiquei me focando muito em trabalhar e achar coisas novas, achar meios de trabalhar mais, de ganhar mais dinheiro, para as crianças serem felizes, para as crianças terem Lego no Natal, sabe? Essas coisas todas. E faz com que você, às vezes, passa longe do essencial. E isso é uma das coisas que eu aprendi e eu nunca mais cometi esse erro. Mas, no meio de muitas outras coisas, uma das coisas que eu teria mudado o tempo que eu tive no Brasil era passar muito mais tempo com as pessoas e menos em ficar trabalhando, fazendo coisas que eu me lembro, eu passava a maioria das minhas noites à noite, eu ficava assistindo Disney Channel com as crianças, Hannah Montana, eu me lembro muito bem, mas depois eu ficava indo trabalhar a noite toda, etc, etc. Eu devia ter ficado com a minha ex-esposa, deitar com ela, levantar com ela, essas coisas todas. É coisa tão boba, mas ao mesmo tempo eu sei que talvez teria tido uma influência positiva em fazer muito mais disso. E muitas outras coisas, obviamente. E mais uma experiência que serviu pra você, então, como você já comentou, você amadureceu através disso, e isso eu tenho certeza que está refletindo no seu atual relacionamento, não é? É, com certeza. Como que você conheceu a sua atual esposa? E foi meio que uma recompensa depois de tudo que você passou, né? Nossa, e então ela se chama Kajal, e ela é de Maurícios. Então essa ilha que eu fiquei esses 2 anos. Como que você conheceu ela? Na verdade, ela trabalhava na mesma empresa que eu trabalhei numa empresa em Paris que era ligada a outra empresa que estava em Maurícios. E tipo, eu fui várias vezes em Maurícios antes de ir para lá para ficar 2 anos. E a gente se conheceu então nessas viagens que eu fui para Maurícios. E quando eu decidi ficar, na verdade, para ser completamente sincero, eu estava com outra pessoa. Que filho da mãe. Não, mas peraí. Nada aconteceu com ela. Eu estava com outra pessoa, nunca tive essa coisa de estar com 2 pessoas. Não tem como. Mas essa pessoa, quando eu mudei para Maurício, essa pessoa ficou na França 3, 4 meses. Era para ficar 3 ou 4 meses. Mas tipo, cada vez que você muda para um país, tem uma fase que é muito difícil. Tem uma fase de 3, 6 meses que se você tá sozinho, você é muito complicado, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. E eu sei que eu passei por coisas muito complicadas no primeiro ano que eu tive em Maurícios, e então essa pessoa estava longe e não... Enfim, tipo, cada vez que a gente conseguia se falar, ela, enfim, não dava o suporte que eu estava precisando. Enfim, não... E no caso tinha outras pessoas que estavam me dando suporte. Então, mesmo eu sem querer, enfim, fez com que os sentimentos se desenvolveram e eu, infelizmente para outra pessoa, ou felizmente para ela, né, porque hoje ela tem uma criança e está com outra pessoa, mas eu tive que enfim, acabar esse relacionamento, e então para ficar com a Kajal, depois de uns meses que eu estava em Maurício. Entendi. E é um relacionamento que você sempre sonhou agora, não é? Não. Não, é um relacionamento, é o melhor relacionamento que eu nunca tive. Eu não vou falar sonhar, porque os sonhos mudam, sabe? Ao longo dos anos, ao longo das experiências. E para mim esse relacionamento não tem nada a ver com um sonho, é total realidade. Mas, honestamente, enfim, sabe? Quando somos novos, a gente tem várias experiências, etc. E a gente,
quando acaba a gente pensa que é o fim da vida. Mas na verdade, depois de uns anos, a gente percebe que na verdade é uma fundação que a gente está construindo. Relacionamento e coisas que a gente experimenta é uma fundação para algo que a gente vai viver depois. Então, o relacionamento que eu tenho, a qualidade do relacionamento que eu tenho hoje, eu agradeço todas as minhas ex, porque eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei em termos de relacionamento, em termos de amadurecimento, se não fosse essas pessoas. Então, na verdade, é por isso que não tem como odiar uma pessoa que não quer mais ficar com a gente. A gente tem, no final, que agradecer, porque, de uma maneira, ela participou ao que a gente se torna. E a gente tem que se tornar algo positivo, não negativo, não adianta em nada. Mas o relacionamento que eu tenho hoje é... Estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Mas não é essa felicidade tipo boba, tipo... é uma felicidade baseada sobre coisas que são reais, sobre já nem sei falar em português. Compromisso, confiança, comunicação. E é isso. Eu estou feliz. Encontrei alguém que teve a coragem de vir comigo, né? Porque quando a gente começou o relacionamento, fala, olha que daqui uns 2 ou 3 anos eu estou indo para o Canadá. Já tava com esse plano. E ela falou, tá bom. E eu acredito, ela me fala sempre, né? Eu acredito que ela tá muito feliz de estar aqui. Mesmo se a família ficou lá na ilha, ela tá feliz. E eu tô muito feliz. E eu não teria conseguido chegar onde eu tô hoje se não fosse ela. É isso aí, cara. Que história bonita. Acho que vai ajudar muita gente que tá passando por um relacionamento ruim. Ou então que já desistiu de relacionamentos. Então, queria agradecer aí sua participação no Todo Dia Podcast. Deixa um recado final aí pro pessoal que ouviu essa conversa até agora. Eu acho que para qualquer pessoa que fica ouvindo, acho que não se tem a desistir. Tem que ser si mesmo, viver o que se tem que viver, saber que a vida é longa, que a gente tem muita coisa para viver e que o lindo disso é as pessoas que a gente vai encontrar no caminho, qualquer sejam as pessoas. Eu acredito que a vida não é nada se você não tem pessoas que você encontra, pessoas novas, pessoas antigas, pessoas com quem você compartilha momentos. O que eu estou compartilhando com o meu amigo Wilton agora é algo que, enfim, que é maravilhoso. E eu acho que tem que se viver, tem que ser feliz, sabendo que felicidade não é muito diferente de uma pessoa a outra. E isso. Acho que mais ou menos a minha mensagem tá nisso tudo e eu acredito que tá no que eu vivi até agora também. Maravilha. Ensina uns palavrão em francês aí pra gente. Isso, nunca vou fazer isso. Ah, vai. Ensina aí, pô. Um palavrão que é tipo droga, mas em nível um pouquinho mais alto é putain. Ah, esse eu lembrei. Viu? Putain. Não é droga, é puta, não é? Sim, mas você usa tipo droga, caramba, putz, tipo, Eu lembro uma vez que eu fui almoçar na sua casa, aí você soltou um pitã na frente da sua ex-esposa, e ela falou, pitã, Davi, pitã! Nossa, você tem uma memória, eu não sei como é que você faz, eu tenho. Sabe, isso é uma coisa que você vai ver com os anos. A gente fica esquecendo muito das coisas ruins que a gente viveu. É tipo uma coisa normal, eu já li isso em algum lugar, que é tipo o cérebro que fica escolhendo as coisas melhores, porque não adianta ficar guardando coisas que são negativas. Que cara otimista, né? Você é muito otimista, né, bicho? Você tem... Ainda sou seu mestre, cara. Será mesmo? Será mesmo? Mas tá beleza então. Então obrigado aí, despede aí do pessoal. Obrigado a você, Wilton, por essa entrevista. Amei o momento que eu passei com você e com muito prazer. Beleza, então. Então obrigado aí, até mais. Até mais. Bye, bye. Je ne veux avoir de réflexe
adieu. Mon cœur de silex vite prend feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe et je ne veux me résoudre aux adieux. Comment te dire adieu?